Seguimos girando a nossa reportagem, contando que logo depois do encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump na Malásia, o governo brasileiro já se movimenta para enviar uma comitiva aos Estados Unidos na semana que vem. O Igor Damasceno chega direto da capital federal com as informações. É isso mesmo, Igor? Olá, é isso mesmo. A expectativa do governo federal é enviar essa comitiva para dar continuidade nas negociações das tarifas a partir da semana que vem. A ideia é ir até a Casa Branca, a sede do Poder Executivo norte-americano, para conversar com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. E o governo federal, segundo me contou uma fonte aqui no Palácio do Planalto, prepara um time do alto escalão da esplanada dos ministérios para compor essa comitiva. Inclusive, essa fonte chamou esse alto escalão de tropa de choque do governo. É composta pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os três estão cotados para compor essa comitiva brasileira para ir até Washington e negociar essas tarifas, dar continuidade nas tratativas com o governo norte-americano. E por que a ideia é se encontrar com Marco Rubio? Porque ele é a autoridade estadunidense designada pelo presidente Donald Trump para continuar as tratativas com o Brasil. Inclusive, o ministro Mauro Vieira tem o telefone pessoal de Marco Rubio, o que pode facilitar as conversas, pode facilitar as tratativas. A ideia, segundo me contou essa fonte, é não falar a respeito de Jair Bolsonaro, ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ele é o pivô dessa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E uma das condicionantes, inicialmente, lá em julho, para baixar as tarifas, seria justamente que ele não fosse condenado. Então, a ideia é afastar as questões ideológicas, não tocar no nome de Jair Bolsonaro e se ligar apenas nas questões econômicas. O governo federal vai continuar batendo na tecla de que os Estados Unidos lucraram nos últimos 15 anos 400 bilhões de dólares na balança comercial com o Brasil. E é justamente nessa questão econômica que eles vão continuar batendo na tecla para convencer Trump a baixar as tarifas de 50% para 10%. A expectativa de Lula é que essa diminuição, essa redução aconteça ainda neste ano. Voltamos ao estúdio. Igor, obrigado pelas informações. Seguiremos conversando já aqui ao vivo, mas antes vamos voltar a ouvir o nosso comentarista, o Diego Tavares, dias após então esse encontro rápido que aconteceu, essa rápida conversa, ainda sem muitas expectativas ou sinais do que de fato vai acontecer, onde vai avançar essa negociação. Enviar representantes é melhor do que Lula negociar diretamente, Diego? Eu acredito que sim, Bruno Pinheiro, mas apesar de tudo isso, eu acho que o grande ponto a ser debatido aí é a expectativa que todos esses encontros estão gerando nos brasileiros e, sobretudo, nos exportadores, naqueles que de fato foram mais afetados pelo tarifaço. Tivemos um primeiro encontro de Lula e Trump na Assembleia da ONU, um encontro de poucos segundos. A partir desse encontro foi marcada uma reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Dessa reunião se marcou um encontro pessoal de Lula e Trump agora recentemente na Malásia, e dessa reunião um novo encontro é marcado, ou seja, já vamos aí praticamente para o quarto encontro, a quarta reunião, e nenhum resultado ainda foi ofertado a essas pessoas que mais se fragilizaram com esse desacerto comercial entre Brasil e Estados Unidos. Eu acho que, a despeito do governo ter colhido bons frutos políticos com a possibilidade de resolução da situação, isso também vem acompanhado de um ônus, que é a obrigatoriedade de resolução ou ao menos de abrandamento dessas tarifas. Essa responsabilidade hoje está no colo do governo, que precisa, em pouco tempo, apresentar algum resultado. Agora, Diego, mais uma pergunta para você, trazendo um pouco para o cenário eleitoral esse encontro. Alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, criticaram o governador por não ter atuado ali mais forte, falando sobre esses encontros entre Lula e Trump, sobre essa negociação de modo geral. Tarcísio não vai entrar nisso, mas seria uma tentativa, de acordo com eles, de diminuir ali essa popularidade que Lula ganhou em cima. Como que você avalia esse cenário eleitoral já nessa situação?
Bia, a questão eleitoral também é muito latente nesse tarifaço, né? É sempre bom a gente lembrar que no passado recente o Lula vinha enfrentando uma crise de popularidade muito severa. O tarifaço foi a grande narrativa que Lula encontrou para frear essa queda na sua popularidade. Só que agora, tendo essa responsabilidade, agora um bom relacionamento com o Donald Trump, tem também a responsabilidade de oferecer a resolução. A crise econômica não pode mais ser atribuída a ninguém, a não ser ao próprio governo federal, porque agora Donald Trump abriu as portas, abriu a possibilidade da negociação das tarifas. Não é mais culpa do imperialismo norte-americano, não é mais culpa da atuação de Eduardo Bolsonaro. Qualquer insucesso agora da economia em relação a essas tarifas é culpa única e exclusivamente do governo federal.